Olá, muito boa tarde. Está entrando no ar o nosso Liberdade de Expressão. Hoje, sábado 2 de novembro de 2024. Muito prazer, eu sou Matheus Mitterer e está entrando no ar o nosso Liberdade de Expressão. Tem o apoio do Paulo Barbosa e do Misael e é uma produção da Rádio Líder FM aqui de Erval do Oeste. No programa de hoje eu recebo a Kelly Barbieri, ela que é médica, pediatra, neonatologista, responsável pela UTI neonatal aqui do Hospital Universitário Santa Terezinha e também a coordenadora da UTI neonatal e a pediátrica, a Simone Krause. Ela que é enfermeira, então, também é responsável pelos atendimentos na UTI. Essa UTI, gente, que foi aguardada durante muito tempo pela nossa comunidade, pessoas que precisavam do serviço para seus filhos ou tinham que ir a Concórdia ou tinham que ir a Curitibanos e até mesmo Florianópolis e Lages com os hospitais infantis. Mas hoje, graças ao investimento da universidade, investimento das prefeituras aqui da região e do governo do estado e do Ministério da Saúde, contamos com esse importante serviço para a nossa comunidade. Primeiramente, gente, obrigado pela presença de vocês. Falar sobre esse importante serviço, né? Porque eu acho que o que mexe mais com o sentimento humano é a saúde e muito mais mexe com o sentimento humano é a saúde da criança, né? Obrigado pela presença de vocês, doutora Kelly. Obrigado. Obrigada, porque a gente que agradece o convite de falar da nossa UTI, né? Nossa e de toda a sociedade. Sim, a UTI nós, né, e toda a sociedade batalhou bastante e a gente fica honrado em ter conseguido, né, com o apoio de todo mundo, e realmente a gente cuida dos maiores tesouros, né, das famílias, que são os bebês, são as crianças e com certeza para toda a região a não necessidade mais de ir a um município longe, há um desgaste, há um risco, né, que era o que mais realmente tinha, né, aos bebês, né, de transporte, né, que a gente sabe o quão ruim para a mortalidade e morbidade desses pacientes. Agora a gente consegue ficar aqui, né, e graças a Deus cuidar muito bem deles. Também a enfermeira e coordenadora da UTI neonatal e pediátrica, Simone Krause, obrigado pela sua presença. Obrigada. É um prazer estar aqui, né, falar de um serviço tão importante, né, que nem a doutora Kelly falou, para a comunidade. Nós hoje temos 10 leitos, então, de UTI neonatal, né, que são extremamente importantes. Nós temos, então, a coordenadora Kelly, né, e toda a equipe multidisciplinar que presta o serviço, né, na terapia intensiva neonatal. Hoje a gente vê o relato das mães, né, falando a importância de ter o serviço aqui, de não ter que ir para fora, né, então elas se sentem mais seguras, né, pelo serviço. E dizer que nós estamos muito felizes também. É claro que é um serviço novo, que exige muito dos profissionais, né? A gente tem uma equipe que a gente está transformando também ao mesmo tempo, né? Equipe de profissionais. É um desgaste enorme, né, para a equipe, principalmente nós que somos coordenadores, então a gente faz acontecer, né? E dizer que nós estamos felizes, né, com tudo isso, né, é um desafio, mas que estamos muito felizes, né, doutora Kelly? Muito. Como é que funciona a UTI neonatal e a pediátrica? Vamos começar pela neonatal. Hoje a mãe chega no hospital Santa Terezinha, hospital de referência, né, na nossa região, ele tem de 600 mil habitantes, toda uma região aqui, mais de 50 municípios. E chega a mãe em trabalho de parto, muitas vezes agendado ou não também, né? E como é que funciona o parto, aí a questão da UTI, caso necessário? Quando a mãe chega, que por algum motivo, né, ela necessite, seja de parto, que o bebê precise nascer, seja através do parto cesárea ou através do parto normal,
ao chegar no hospital, né, o obstetra, né, que é o médico que vai receber essa mãe, ele comunica a UTI, né, e a gente já faz a reserva do leito, a preparação do leito. A gente sempre tenta abranger e abraçar todos os nossos pacientes, né, a gente tem 10 leitos. Nesses 40 dias de funcionamento, a gente já teve dias que a gente já ficou com 1, 2 pacientes extras, né? E aí, o momento do nascimento desse bebê prematuro, né? Ou um bebê que eventualmente, bebê que nasceu do tempo certo, né? O bebê que nasce do tempo certo, que a gente chama de termo, é um bebê que nasce com mais de 37 semanas, e os bebês menores de 37 semanas são chamados bebês prematuros. E dentro desse a gente tem uma diferença, né? Por exemplo, os bebês menores de 28 semanas são bebês prematuros extremos, né? Que são bebês, todos exigem cuidados, mas são bebês mais sensíveis, que exigem muito, muito mais cuidados, né? Aí quando vai nascer o bebê prematuro, a médica, né? A pediatra neonatologista, a enfermeira, a fisioterapeuta, então uma equipe multidisciplinar se prepara para ir atender esse paciente, né? São os médicos que estão de plantão na UTI e vão atender esse paciente para ter o melhor atendimento possível, né? Porque desde lá do atendimento, obviamente, todas as fases da internação desse bebê são importantes, mas principalmente, né, lá do nascimento, né? Um bebê, eu sempre falo para os pais quando eu vou ter a primeira conversa com eles, que o bebê prematuro, ele não é só um bebê pequeno, né? Ele é um bebê que precisa do tempo, né, que faltou para terminar de amadurecer aqui fora. Então, ele vai amadurecer o cérebro, ele vai amadurecer o pulmão, ele vai amadurecer o intestino, ele vai amadurecer... Então, todo ele vai amadurecer. Então, todo ele deve ter um cuidado especial, né? Então, a gente precisa ter o cuidado para manter uma boa temperatura, precisa ter um cuidado para, na hora da ventilação, para fazer o que ele precisa, mas também sem exagerar. Então, isso tudo é importante, né, no nascimento e no transporte desse bebê, depois de nascido, até a UTI. E aí, na UTI, começa, então, os cuidados, né, que a gente faz a esse bebê. A chamada incubadora. Sim, a incubadora, o bebê nasce lá, ou seja, né, então no centro cirúrgico ou na sala de parto, né, lá a gente recepciona ele no berço aquecido, e a gente controla a temperatura dele, controla a temperatura da sala. E assim que a gente finaliza o atendimento, que o bebê tem condições de ser transferido, né, admitido, que a gente chama na UTI neonatal, aí a incubadora de transporte, né, as meninas levam até lá, a gente coloca o bebê na incubadora de transporte, o que mais o bebê precisa, né, uma monitorização, oxigênio da maneira que ele está precisando, né, seja inalatório, seja através, né, de ventilação, o controle da temperatura, e a gente encaminha esse bebê até a UTI neonatal. Esse bebê, então, ele vai ficar, né, falando da UTI neonatal, é um período que o bebê, né, todos os bebês, eles ficam até 28 dias de vida. Lembrando que, às vezes é um pouquinho difícil de entender, são 28 dias de vida de idade corrigida, né? O bebê prematuro, ele sempre vai ter a idade dele de nascimento, que a gente chama de idade cronológica, e ele sempre vai ter a idade corrigida. A gente sempre corrige o bebê até a idade ideal, que são 40 semanas. Né? Então, por exemplo, um bebê, né, que às vezes o pessoal fala, mas só 28 dias ele vai ficar lá? Um bebê, por exemplo, que nasceu de 28 semanas, que lá a gente já tem 3, né, um bebê que nasce em torno de 800 gramas a 1 quilo, ele vai completar 40 semanas com 3 meses. E ele ainda vai até 28 dias de idade corrigida. Então, ele vai ficar lá conosco, provavelmente, uns 4 meses. Então, é uma internação prolongada para esses bebês prematuros extremos, e conforme for a idade gestacional, uma idade gestacional de 36 semanas, é um bebê que fica um pouco menos tempo lá, né? Porque é um bebê que nasce maior, um bebê que nasce mais maduro, e aí a gente vai conseguir, provavelmente, ter uma alta mais precoce desse bebê. E lá dentro da UTI tem todo, né, um cuidado excepcional, assim, né, com todos os detalhes que a gente possa imaginar, né.
a equipe de enfermagem, né, que cuida muito bem do bebê, que né, juntos, né, controlamos a temperatura, umidificamos a incubadora, né, o bebê precisa ficar com a incubadora umidificada, a monitorização cardíaca, a monitorização de frequência respiratória, de saturação, a ventilação, né, conforme o bebê precisa, uma ventilação invasiva, uma ventilação não invasiva, e todos os demais cuidados de medicamento, de antibiótico, que são bebês muito sensíveis, né, e eles têm maior risco de infecção, né, a pele é muito sensível, todo é um cuidado que a gente tem, de eventualmente uma fototerapia, né, devido à icterícia neonatal, que também é super comum, da nutrição desse bebê, né, então a gente também tem as meninas que ajudam, né, a fornecer, mas a gente também tem a fonoaudióloga, né, a gente também tem a nutricionista, a fonoaudióloga nos ajuda muito, é uma nutrição que esse bebê, ele, quando é um prematuro, menor de 34 semanas, normalmente ele não consegue já se alimentar pela boca, né, via oral, que a gente chama, então é um bebê que vai precisar de sonda, em que a dieta, depende do tamanho do bebê, começa pequenininha, às vezes 1 ml por vez, assim, às vezes eles não aceitam. Então, como a gente precisa nutrir esse bebê, a gente também precisa de uma nutrição parenteral, que é uma nutrição que vai na veia, que vem de fora, que a gente calcula e vem de fora. Então, a UTI, além, né, da fisioterapia, que nos ajuda, né, porque, obviamente, todo o bebê prematuro é sensível, mas realmente o pulmãozinho é algo que, sim, é o que mais... Preocupa. Um dos que mais preocupa pela imaturidade, né? Então, a físio, com certeza, todo mundo faz a diferença, né, na vida do nosso bebê. Através de manobras, através da aspiração, para ajudar a amadurecer, ajudar quanto menor o tempo que esse bebê ficar na ventilação, melhor, né? A gente sabe que a gente fornece oxigênio, mas também não pode fornecer muito, porque também às vezes pode lesar daí o olhinho. Então, são vários... É o paciente, assim, mais sensível que a gente teria para lidar. E, então, a gente precisa, e a gente está fazendo e trabalhando para isso, né? Para cada vez deixar a nossa equipe mais redondinha, mais 100%. No início, claro, né? Como a gente... eu já tinha experiência em outras UTIs, mas até a gente equipar, não necessariamente de equipamento, que estamos muito bem equipados, mas de conseguir estruturar toda, né, os treinamentos com toda a equipe de enfermagem, de fisioterapia, de fono, todos os profissionais. A gente, né, realmente está trabalhando bastante, mas a gente tem muito orgulho do que a gente já fez até aqui, que são 40 dias, a gente teve em torno de uns 40 bebês internados até agora, várias altas. Então, a gente fica muito feliz, a gente sabe que a gente tem muito trabalho pela frente, sempre vai ter, né? Sempre, além de o que já existe, né? Sempre tem, todo dia, quase que tem estudos, né? Melhorias para a gente conseguir fazer para os nossos bebês, e a gente está continuamente se atualizando, né? Pelo bem deles, né? A gente faz uma família, né? Como eles ficam muito tempo conosco, né? A gente chega tem a dar um dozinho a hora a gente tem uma família, né? E aí a gente tem que elogiar, né, a nossa coordenadora, né, pelo todo o trabalho e pelos cuidados que a gente tem, né? A nossa UTI neonatal e a pediátrica também, né? Mas a nossa UTI neonatal, a mãe tem acesso, né? 24 horas por dia, então a mãe fica lá com o filho, né? Quando ela pode. O pai, ele tem 3 horários, né, por dia de visita, junto com algum avô, alguma coisa. Então, realmente, ela é uma UTI muito humanizada, porque o bebê precisa disso. É importante, ele sente, né? Ele sente, né? Além de todo o nosso cuidado, assim, né? Então, a gente até temos, né, um bebezinho que o José já fez seu mêsversário, então a gente também já fez uma festa. Então, a gente, não adianta, a gente forma uma família, né? E mesmo os que ficaram menos tempo, né, a gente continua com os contatos com os pais, porque a gente quer ver, né, e depois, né, eles crescendo, eles se desenvolvendo. Então, a UTI neonatal, hoje em dia, ela preza pelo bebê viver. Então,
obviamente, mas ele viver com qualidade. Então, tudo isso que a gente faz, né, lá na UTI vocês, um dia, né, mas assim, tem o horário do soninho, é tudo em silêncio, tem o horário que se desliga todas as luzes, porque é tudo muito invasivo para um bebê, né? O barulho, o apito, por mais que seja uma conversa, que a gente vai conversar, mas mesmo ele ficando da incubadora, ele sente. Então, é todo um cuidado para a gente evitar que, além que a gente quer que o bebê vá embora feliz, tendo uma alta, mas a gente quer que esse bebê ele tenha uma vida normal. Então, isso que a gente preza e isso que, né, a especialidade, a neonatologia hoje em dia, ela está focando, né? Então, a gente quer que esse bebê que nasceu de 1 quilo, ele vá ter uma vida totalmente normal, com o seu desenvolvimento neurológico, né? Normal, em que ele enxergue normalmente, né? Porque antigamente a gente tinha tudo isso de ainda prejuízo para o bebê. Né? Doutora, você falou na questão da formação, poderíamos dizer assim que a incubadora é como se fosse um ventre, um útero sintético que consiga desenvolver, não, claro, obviamente não é a mãe. E dentro dessa questão, há o desenvolvimento da criança, como você mesmo citou, dentro da incubadora, mas ela nasce já desenvolvida ou conforme a questão do passar das semanas que vai desenvolvendo cada vez mais? Assim, ela nasce com tudo pronto, né? Mas imaturo, né? Então, por exemplo, assim, né? Eu vou falar porque fica mais fácil, né? Um bebê de 28 semanas, que faltaria 12 semanas para nascer, que daí fica redondinho a 40 semanas, ele está prontinho, assim, né? Desenvolvido. Mas ele vai terminar de desenvolver. Por exemplo, o cérebro está aqui, mas ele ficaria esses 3 meses ainda dentro da barriga da mãe por um propósito, né? Então, o cérebro ele ainda ia terminar, as sinapses, os neurônios ainda iam se desenvolver, e isso vai ter que ser feito aqui fora, né? Então, tudo que a gente faz é para tentar realmente imitar como se ele estivesse dentro da barriga da mãe. Tudo. Então, não é uma só coisa, são todos os detalhes feitos para isso. A incubadora, sim, né? Porque lá dentro ele já recebe menos barulho e também ele fica aquecido, porque ele não sabe se aquecer, ele fica umidificado, já que também a pele é muito fina, também a pele está formada, mas ela também precisa terminar de se desenvolver. A gente vai nutrir esse bebê, porque ele precisa de uma nutrição adequada para também desenvolver o cérebro, para desenvolver o intestino, que está aqui, mas ele vai ter que crescer junto com ele, né? Para fornecer as vitaminas, né? O cálcio, o fósforo, tudo que nesse final da gestação ele ia receber da mãe. E a parte do pulmãozinho, né? Nem se fala, né? Porque na verdade é o que mais se pensa do prematuro, né? É o pulmão. E claro, é muito importante, mas tudo é importante, né? Então, eu preciso manter um aquecimento, eu preciso para ter uma umidificação, eu preciso manter uma nutrição, eu preciso manter um silêncio, eu preciso manter um cuidado, ao mesmo tempo eu tenho que tentar evitar uma infecção, que obviamente, né, a Simone até brinca conosco, tá ótimo, estou trocando álcool, estou trocando muito álcool, porque é muito álcool na mão, é muito cuidado, né, porque eles são bebês muito invadidos, né, então ele precisa de sonda, ele precisa de coleta de exame, ele precisa de acesso periférico, acesso central, né, porque essa é uma nutrição também que precisa de um acesso específico, né, eu preciso de vários cuidados para esse bebê e tentando sempre equilibrar, né? O cuidado sem exagero, sem fazer de menos e tentar evitar uma infecção. Então, realmente, o cuidado ele é bem minucioso e bem detalhado, né? Então, por isso que ele exige, assim, tantos treinamentos, né? E tanto equipamento, tudo, né? Tudo faz parte desse desenvolvimento adequado para o bebê. E a importância da enfermagem junto? A enfermagem tem um papel fundamental, né, dentro da terapia intensiva neonatal. Os sinais vitais, então, dos prematuros, né, a gente, desde que o paciente não esteja instável, né, o RN, mas a gente faz de 3 em 3 horas,
monitorização, oximetria, banho, hidratação da pele, né? Ver ele como um todo acima de tudo, o cuidado na asepsia da mão, né? Para tocar nesse bebê, até a questão da visita dos pais, a gente orienta, né? Como deve ser feito, como é que você precisa se portar junto àquela criança, porque são fatores importantíssimos, né? Para que a gente não leve nada para esse RN, porque é todo um cuidado lá dentro, né? Então, tem toda essa questão da família com a equipe de enfermagem, com a equipe médica, com todos, né? Então, a enfermagem, a gente disse, juntamente com a equipe médica, ela tem um papel fundamental, né? É um dos papéis mais importantes dentro da neonatologia, né? E a doutora Mariana também sempre fala, que é a médica da UTI pediátrica, né? Ela diz que sem a enfermagem não tem como, né? E realmente, a gente vem trabalhando aí, né? Nesses meses aí, com muitos treinamentos, com segurança, né? Mas a gente precisa melhorar muito ainda, né? Mas aos poucos a gente vai se equilibrando com tudo isso, com a equipe de enfermagem, com a quantidade de colaboradores, com a assistência adequada, né? E é o que a gente fala, né? A gente tem um propósito lá dentro, né? Que é o bem mais precioso de alguém, né? Então é o que a gente preza. A questão da humanização, né? De deixar o pai, de deixar a mãe, de ser flexível. Não tem problema, se tu não conseguir ver nesse horário, eu flexibilizo, você entra no outro, né? O pai às vezes trabalha de dia, a gente otimiza para o pai conseguir vir à noite também, que é uma questão extremamente importante. Os né? pais de fora, né? Os Que pais deve de ser muito fora. angustiante para um pai, A né? questão dos pais também que vêm de fora, Chapecó, a gente recebe muito, Bastante né? Chapecó, Então, inclusive. Chapecó, Caçador, Campos Novos. Então, a gente recebe, então a gente faz essa receptividade com a família também, né? E explica a questão também, não é só ver ele como é só o pai ali, mas é ver como um todo, né? Você tomou café, você almoçou, você jantou. Né? Tá ficando, Aonde você está ficando, que é o mais importante, você vem lá de Caçador, lá de Chapecó, você não conhece nada da cidade. Então, essa questão de engajar também a família, de orientar, de explicar, é importante também, né? Porque como é que o pai e a mãe vai ficar ali preocupado, onde que eu vou dormir, como é que eu vou comer, será que eu vou conseguir comer? E a minha roupa, será que eu vou conseguir lavar? Então, falar assim num contexto geral, engajar todo mundo para que aquele serviço seja com excelência. Exatamente. Né? Não existe uma pessoa mais importante. Todos são importantes. E a gente, graças a Deus, tem uma equipe engrenagem, muito, né? muito unida, né? E que sempre batalha pelo melhor, né? Então, o médico, né? A enfermeira, a fono, a fisioterapeuta, a assistente social, a nutricionista, a enfermeira, a psicóloga. Então, é uma equipe, né? E a gente tenta, em todo momento, estar pensando em tudo. Porque às vezes um esquece, o outro lembra. Então, isso faz parte do trabalho, obviamente, em equipe, né? Mas nós estamos trabalhando muito, mas temos muita sorte da equipe, né? De que a gente está conseguindo formar até o momento. A gente está falando bastante sobre o trabalho de vocês dentro da UTI, mas há uma data específica que lembra isso, né? Dia 17 agora de novembro é o Dia Mundial da Prematuridade. Importância dessa data de conscientização, de mostrar como é o trabalho de vocês, para as pessoas se atentarem, né, a isso, que as crianças, né, são frágeis, indefesas, e depois elas necessitam de um suporte como esse, né, para conseguir sobreviver, né? Com certeza absoluta. A gente até foi, né, revisar, 12% dos nascimentos no Brasil são de prematuros. É muita coisa. E nós estamos lá para cuidar, obviamente, dos bebês. Mas esse mês ele serve de conscientização, obviamente, para o cuidado do bebê, né? Mas também lembrando as gestantes, porque a gente ainda tem muito problema de gestante que não faz pré-natal. Tabagismo, né? Tabagismo, do alcoolismo, das drogas, isso está ligado. São vários fatores que estão ligados ao parto prematuro. Obviamente que não são todos que são de causas assim que, né, a mãe poderia ter evitado, né, claro.
mas a gente tem muitas causas evitáveis. Então, a gente consegue cuidar desse bebê, a gente faz de tudo para ele ter um bom desenvolvimento, mas é um bebê que realmente vai ter um risco, né? Com certeza absoluta, né? O risco de ter, eventualmente, algum problema neurológico, alguma paralisia, algum déficit de desenvolvimento cognitivo, motor. Então, a gente usa, né, essa data para falar da importância, claro, da UTI neonatal, e esse ano essa data, obviamente, para nós e para a região, ela é mais especial ainda, porque a gente conseguiu conquistar, depois de muitos anos, muita batalha, a nossa UTI neonatal, para conseguir ter esse cuidado melhor, mas também para lembrar essas mães que é um cuidado de risco, né? Que com os dias atuais, nós conseguimos cuidar muito melhor dos bebês, evitando muito risco, mas eles ainda estão lá. Então, o que a gente consegue prevenir nesse momento tão especial, que é a gestação, né? Que é o desenvolvimento de um ser, que as pessoas se cuidem, que as pessoas façam o pré-natal, façam os exames, né? Para tentar que a gente consiga, né, com as causas preveníveis, evitar esses partos prematuros também. Dentro dessa questão que você citou, drogas, o álcool está diretamente ligado, né, a problemas na gestação, né? Sim. Drogas. Problema na gestação, problema do desenvolvimento da criança depois, né, do desenvolvimento cognitivo dela, né? Além do risco da prematuridade, né? Mesmo no bebê que nasce no tempo certo, que vai para casa, esse bebê tem grande chance de ter um problema neurológico, né? Um problema de desenvolvimento cognitivo. Aí tem uma deficiência mental, a gente diz assim, né? Sim, que é o de aprendizado, ou um déficit de atenção, cognitivo, ou um autismo. Sim, ele está ligado diretamente. Não necessariamente essa criança vai ter, mas tem grande chance. Uso também de drogas, e não digo só drogas ilícitas, mas as drogas lícitas, com relação a remédios também, né? Há grandes problemas, né? Sim. Por isso que existe o pré-natal, né? Existe uma grande gama de medicamentos que a mãe pode usar e alguns que ela não pode usar, que tem efeitos colaterais no bebê. Então, para isso que serve, né, o pré-natal, para, seja ele por médico, por enfermeiro, para orientar essa mãe, né? Além disso, né, nos dias atuais, a gente tem uma grande quantidade ainda de sífilis, né, que é uma doença totalmente tratada, que também está ligada à prematuridade, né, então... E causa deficiência no bebê. Sim. Desenvolvimento. Também problema neurológico, problema ósseo de crescimento, né, então inúmeros problemas que possam causar. E até os riscos, né, deles ter que vir para UTI neonatal, né, de expor esse bebê, né, numa terapia intensiva. Exatamente, é um risco, né, para o bebê, né? É você expor uma criança desnecessariamente, né, porque são causas evitáveis. É triste, né, porque as pessoas muitas vezes falam que é falta de orientação, mas hoje o mundo está tão interligado, né? Sim. Não há mais falta de informação, né? E a gente vê ali no UST, né? Porque a gente sabe que às vezes tem as suas deficiências nos postos, mas o UST, a maternidade, é a porta aberta, né? Então, para um tratamento de uma sífilis, um tratamento de, né? Os obstetras, eles estão lá, né? Eles fazem esses atendimentos. E a gente muitas vezes precisa acionar a assistente, o conselho, para conseguir que essa mãe trate. Então, assim, é algo que realmente a gente fica muito chateado, obviamente, pela criança, né? Porque a gente depois vê e sabe no futuro que isso vai acarretar, né? O prejuízo que vai ter para ela. E há orientações também, pensa num futuro próximo, vocês também trabalhar junto com os SCFs para informar, para conscientizar principalmente essas mães, futuras mamães, né, que estão nos acompanhando também, para saber que tem que evitar certas
situações, né, para não haver problemas? A gente tem um projeto aí que eu e a doutora Kelly até conversamos, enfim, é a questão da prematuridade, né? A gente fazer uma cartilha para essa mãe quando sai da terapia intensiva, o prematuro extremo, né? Que essa mãe leve para casa, enfim. Mas falar do trabalho fora, até a gente pode pensar a longo prazo, né, doutora Kelly? Em a gente fazer um trabalho diferenciado nos SCFs, né? Talvez fazer alguma palestra, alguma coisa, mas, né, nesse momento a gente fica meio que restrito. A equipe, né? Porque a gente também trabalha junto, além da enfermagem, a equipe da obstetrícia e da pediatria. A equipe da obstetrícia, eu sei que algumas palestras já faz para os SCFs, e eu sei que, né, o chefe da obstetrícia agora, que é o Dr. Márcio, né, tem o projeto de tentar fazer alguns ambulatórios, né, para as pacientes que a gente considera, que eles consideram, né, gestante de risco, né, e ao mesmo tempo nós também temos esse projeto futuro, né, devagarinho, né, começa primeiro a UTI, depois ela começa a engrenar, andar, assim, aí a gente começa, porque aí existe também depois o cuidado com esse bebê que tem a alta, né, é um cuidado diferenciado, e a gente sabe que realmente, às vezes no posto de saúde, o médico não vai ter tempo, né? Não tem o estudo para isso, né? Então, realmente, no futuro, a gente gostaria de montar, né? Que a gente chama de ambulatório dos egressos, né? Então, todos os bebês que ficam na UTI, nos grandes locais, né? Eles saem já da UTI com as consultas no ambulatório marcado, porque ele não vai precisar só, provavelmente, aquele prematuro extremo de consulta com o pediatra, né, com o neonatologista, ele vai precisar de consulta com o oftalmologista, ele vai precisar de consulta com a fisioterapeuta, às vezes com a fono, com a neuro, então é uma equipe multidisciplinar. Mas a gente, né, já deu o primeiro passo, que já foi um passo bem importante, mas sim, isso está nos nossos projetos futuros, de conseguir abranger todos os momentos que são importantes, né? Porque mesmo que depois que ele saia da UTI, também esse acompanhamento, obviamente, é importante para continuar com o desenvolvimento adequado desse bebê. E até falando nessa questão, né, do Dia Mundial, um dado alarmante da ONS, né, que a cada 10 bebês que nascem, um é prematuro, né? É bastante. É bastante, né? Bastante. São 365 mil bebês. É muita coisa. Hoje, quantos estão dentro da UTI? Hoje, 8. 8. 8 são prematuros. 8 prematuros. Mas assim, de em 40 diferentes... dias já tivemos dias que ficamos com bebês extras. Bebê extra, né? Então, em pouco tempo, né? Realmente bebê extra mostra quer dizer, tipo... 11, 12 bebês, né? São 10 leitos. Então, em pouco e é o tempo coração, a gente mostrou e a que realmente UTI é o precisa. coração de mãe, sempre cabe mais um, né? A UTI neonatal sim, né? Porque a UTI pediátrica ou a UTI de adulto, ela não cabe por motivos físicos. A gente não consegue colocar uma cama. Mas a UTI neonatal, num espacinho cabe uma incubadora. Então, enquanto a gente consegue fornecer com segurança esse cuidado, ou pelo menos esse primeiro cuidado, né? A gente não vai deixar esse bebê que nasceu, por exemplo, nasceu no UST. Esse bebê, ele não vai ficar no centro cirúrgico não sendo assistido da forma correta, até não por... Ou fazer uma transferência, Exato, né, doutora? Então, de risco, né? Então, esse bebê vai ficar lá conosco até que a gente consiga estabilizar e transferir ele com segurança se houver essa necessidade. Eu fico pensando, é um serviço tão essencial, ouvindo vocês falar, como é que a gente ficou tanto tempo sem? Pois é. Nós brigamos bastante por muito tempo. Né? Como sobrecarregou outras regiões? Sim. Porque lá não parou o problema, mas acumulava problemas daqui, né? Sim. Né? Tanto que várias vezes a gente transferia bebê, por exemplo, para Concórdia, para Curitiba, no vaga zero, né? Eles ficavam às vezes com 3, 4, 5 bebês extras, né? Que é o que tem, né? A gente não consegue, a gente precisa cuidar desse bebê, né? Então, a gente precisa de um local que tenha essa estrutura, né? Como a gente fala, né? Não é um bebê pequenininho, é um bebê que exige cuidado muito detalhado. Então, ele precisa de um local que tenha essa capacidade de cuidar dele de forma adequada. Quantos partos são hoje realizados no host? Há uma ideia? Por dia? Eu acho que dá em torno de uns 130 por mês. No Por mínimo, mês? acho que é uns 130, 150, né? Mínimo. Quando há uns
meses atrás, um ano atrás, eu sei que era em torno de 100, 110. E agora com a UTI abranger um pouquinho maior as cidades, né? Acho que Caçador a gente também está recebendo, né? Que antes não recebia. Mas aí sei a mãe tá é classificada lotado. por risco para vir ter o filho aqui? Ou independe? Depende, se o UST... Se o UST... Não, lá Caçador é hospital, o Maicé. Videira tem hospital. Sim, aí... Campos Novos tem hospital. Eles fazem parto? Eles fazem parto, mas agora é uma gestante de risco, ela vem para cá. É nós. Entendi. Se tornamos referência. Tá. A gestante de risco, ela vem para cá. Tem a neonatologia, se torna referência. Então, o médico notou algum problema com a mãe ou com o bebê? A mãe é transferida e automaticamente a gente tem a vaga, né? É claro, se a gente não tiver excesso, né, que a gente fala. Mas automaticamente a criança ela é assegurada com a vaga na neonatologia, né? O mais importante é sempre o RN, né? O RN é A que mãe vai aonde tem vaga. Claro, obviamente que a preferência dela é onde é a referência. Tá. Aí, caso aconteça problema com o bebê, precisa da UTI. E a mãe também precisa e não necessariamente ela vai ficar aqui no host. Ela pode... Ela pode ir para outra. Ah, tá. Ou a Se não preferência tiver vaga sempre é aqui, o né? bebê. Sempre é o bebê. Legal. Sempre é o E como é que às vezes vocês notam que nasceu, você diz, opa, por mais que não seja prematuro, houve um probleminha ali na hora, você viu, ou a criança nasceu com algum problema não identificado na gravidez? Todo bebê, ele tem o risco, né, dessa transição, né, para o mundo aqui fora, de evoluir com algum esforço respiratório. Muito menor no bebê termo, mas tem, né? Então, às vezes evolui com um esforço respiratório, com necessidade de oxigênio, ou por algum motivo uma anóxia, né, natal, né, que por algum motivo, às vezes sem conseguir identificar, o bebê nasce naquele momento, né, a gente às vezes não sabe, algum problema ou do parto, ou algum problema da gestação, um sofrimento fetal, um descolamento de placenta, alguma coisa que aconteceu com aquele bebê, que ele nasceu no tempo certo, mas ele não conseguia respirar, ele precisou de ajuda para respirar, ele precisou, né, de monitorização, ele precisou de UTI. Isso acontece com menos frequência do que o prematuro, mas isso acontece. Né? O nosso berçário antigo, né, que estava aqui, mesmo antes a gente não ser uma referência de risco, sempre estava cheio. Né? E não necessariamente com bebê prematuro. Hoje, a gente fala muito nessa questão também, digamos, espiritual, mas falando na ciência, no momento que é concebido, o bebê ele já começa a sentir o amor, o sentimento da mãe, os nutrientes que ela absorve. Por isso a importância, principalmente, do bem tratar também a mãe? Com certeza absoluta, desde o início, né? Desde o início. Tanto que, né, quanto antes a mãe descobrir que está grávida e for consultar, ela já vai sair com vitaminas, com orientações, com exames, né, de sorologias, para uma anemia, né? Então, o obstetra cuida dessa mãe, né, a gestação inteira, com muito cuidado, claro, pela mãe, mas principalmente pelo bebê, né, pelo bem-estar dele. E a UTI pediátrica, ela é um pouco diferente da neonatal? Como é que ela funciona? A UTI pediátrica, ela tem 10 leitos também, como a neonatologia, né? Hoje, falando da UTI pediátrica, hoje nós temos 3, né? Um de 6 meses, uma de 4 anos, né? E a outra de 6 meses também, né? Então, é diferente a idade da neonatologia, né? Na UTI pediátrica é de 28 dias a 13 anos, né? Hoje a gente atende. Nós atendemos muito também Caçador, Chapecó, Curitibanos, né? Campos Novos, Tangará. Então, são vários municípios que necessitam do atendimento da UTI pediátrica, né? Hoje a gente tem mais de 30 crianças que passou por nós, né? Com o mesmo objetivo da neonatologia, prezar por essa criança, né, que ela saia sem nenhuma sequela também, né, todos os exames solicitados, então, são feitos,
né, para essa criança também, né, desde ressonância, tomografia, raio-x, a criança chega a antibiótico terapia, é a mesma coisa que a neonatologia, né, só o que vai mudar é a idade da criança, né. Conforme ela for maiorzinha, há o acompanhamento da mãe também? Na UTI pediátrica, a mãe tem a total liberdade de ficar também, né? A gente deixou aberto para a mãe ficar. O pai também tem 3 vezes durante o dia a visita, né? E abrindo exceções também para os avós, né? Então, a família também ela está aberta para fazer a visita para essa criança. E são os mais variados casos que São chegam? os mais variados casos. Eu não posso dizer que é em específico, exemplo, pneumonia. Não, tem vários diagnósticos, né? E é conforme né, o que está no momento, né? Ali doutora? são crianças sempre doentes. Mas houve uma crescente, né? A questão da pneumonia, né? Sim, muito. Do que se dá, doutora? A gente tem várias causas, né? A gente tem resistência bacteriana, a gente tem uma diminuição da vacinação, né? Infelizmente. A gente tem a maior circulação de bactérias, né? Então, são várias causas, né, que a gente tem. Mas, assim, uma muito importante é a diminuição da vacinação, que é uma causa evitável, né? Então, É triste isso, né? É muito triste, né? A gente tem vacinas, meu Deus do céu, com muitos anos, muito comprovadas, né? E mesmo assim a gente tem muita dificuldade, né, de alguns pais que eles aceitem, né, essa vacinação para esses filhos, né? E, claro, né, a gente também tem ainda alguns problemas a gente tem algumas vacinas particulares que também são de custo um pouquinho mais elevado, que também fazem alguma diferença, né, nas pneumonias. A gente tem a esperança que elas devagarinho também vão entrando no calendário nacional de imunização também. Até deixar um recado. Misa, fecha para mim aqui, por favor. Deixar um recado para você que está nos ouvindo, nos vendo. Se você souber, não estou falando para você que não vacinou, estou falando para quem sabe de alguém que não vacinou seu filho. A vacina é uma prerrogativa da criança, não do pai da criança. Denuncie para o Ministério Público, denuncie para o Conselho Tutelar, faça a sua parte. A criança merece, não o pai. Seu pai tem problema político com A ou B, acredita na historinha do Zé das Batatas lá no Twitter, Facebook, Instagram, não importa. É direito da criança a vacina, tá? As vacinas salvam vidas, né? A gente está tendo um crescente aumento de coqueluche, né? Que a gente não quase que teve via uma morte mais. essa semana no estado. Então, né? A gente Coisa que há teve muitos casos de rubéola, né, em São Paulo. Então, meu Deus do céu, vacine. Não, só vacine falta seus filhos. voltar Vacine. a poliomielite. A poliomielite. Só falta isso. É. Para fechar, né? Com chave de ouro essa doença. Porque é uma doença, não tem explicação. Não querer dar uma vacina pro filho, né? É impressionante. É um absurdo. Gente, eu gostaria de agradecer vocês pelo nosso Liberdade de Expressão, doutora Kelly Barbieri, pediatra, neonatologista. Deixar seu recado final, desculpa o meu desabafo, eu sou pai também e levo o meu filho, toda data marcadinha, tá lá na caderneta dele, tem que dar vacina. Eu levo. Vai doer? Vai. Dói na gente dar a vacina? Dói. Uma picada do bem. Né? Mas eu prefiro ver ele chorar agora por uma picadinha do que ele chorar depois porque está doente. Com certeza absoluta. A gente agradece a oportunidade, né, de vir falar e a gente está muito feliz, né, com a nossa UTI neonatal, a gente conseguir cuidar dos nossos bebês da região e quando precisa de fora, mas principalmente os nossos bebês da região, conseguir dar o apoio e fornecer toda a qualidade de desenvolvimento para esses bebês, o apoio para os pais e, né, para toda a região. A gente fica muito feliz e agradecemos muito o convite, principalmente nesse mês, nosso primeiro mês da prematuridade, de conscientização da prematuridade com a nossa UTI neonatal em pleno funcionamento. Obrigado, doutora Kelly. Simone, obrigado também pela sua presença. Se puder deixar
É um mês importante, né, doutora Kelly? A gente vai fazer um evento, então, no dia 18, na unidade de terapia, então, neonatal. É um evento breve, né, mas para a gente lembrar tudo isso, né, e divulgar ao mesmo tempo, né, vai ser lá dentro da UTI neonatal, com a doutora Kelly vai ministrar uma palestra para os colaboradores, né, para a gente conseguir divulgar toda essa informação também, a questão dos colaboradores, né, então, e aí já vai falando para o outro e a gente tem a divulgação, né, mas a gente fica muito feliz também por estar aqui, né, falando um pouquinho do nosso trabalho, que é extremamente importante, né, alguns veem o trabalho só, é lindo, maravilhoso, né, mas o que a gente faz lá dentro é suado, é muito trabalho, é muita dedicação, tá? E nós que agradecemos, olha, em meu nome, que sou pai, acho que em nome de toda uma região, agradecer também ao vereador aqui de Erval do Oeste, o Everton Parecente, que batalhou bastante em relação a isso. Ele batalhou bastante em relação a isso. Também ao nosso governador, que ajudou. Todo mundo, né? A direção do hospital, a professora Lindamir, a Marisa, o pessoal também, né? Da parte financeira. Todo mundo, gente, parabéns. Olha, parabéns para vocês, Kelly, Simone. Parabéns a toda a equipe do Rust por essa bonita atitude que vocês tomam, né, dia a dia, que é salvar vidas, né, um inocentezinho que infelizmente acaba nascendo prematuro, ou nasceu e houve um probleminha e acaba não sobrevivendo por falta de estrutura, não. Hoje nós temos uma estrutura e vocês fazem parte dela. Obrigado, tá? Obrigada, ficamos muito orgulhosos. Gente, esse foi o nosso Liberdade de Expressão deste sábado. Obrigado, então, por ter nos acompanhado até aqui. Liberdade de Expressão, então, volta no próximo sábado. Teve a apresentação minha, Matheus Mitterer, na direção geral do Mauro Roberto Valmórbida, o apoio técnico do Misael e também do Paulo. Gente, um abraço, até mais, tchau, tchau.